Kim Jong-un muda a Constituição da Coreia do Norte, fala em subjugar, recuperar e inanexar a Coreia do Sul e garante que nesse momento os sul-coreanos são inimigo número 1 e qualquer tipo de possível ataque contra os norte-coreanos pode significar a derrocada tanto da Coreia do Sul como também dos Estados Unidos. Irã começa a se movimentar no cenário geopolítico e faz ataques contra posições do Iraque. Havia inclusive a especulação que seria contra um consulado dos Estados Unidos, mas muito mais com um ataque direto Irã e Estados Unidos. É uma guerra por procuração que está escalando de maneira extremamente perigosa, inclusive o Irã atacou posições israelenses, segundo a sua própria guarda revolucionária iraniana, e a gente tem os Houthis dando declarações enfáticas. O Iêmen vai se tornar o cemitério de americanos. Inclusive garante que nesse momento não são somente embarcações que têm destino a Israel que são alvo das suas operações, dos seus ataques, mas também embarcações dos Estados Unidos e do Reino Unido. Inclusive, alguns mísseis já foram disparados contra embarcações militares dos Estados Unidos. O Mar Vermelho está num ponto de explosão. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Putin, que garante que tentou fazer algum tipo de negociação com os ucranianos, mas o Boris Johnson não deixou, inclusive chamou os ucranianos de idiota, e que nesse momento a Rússia está em ponto de ataque, mas, ao mesmo tempo, informações dos ucranianos garantem que o avião A-50, que é talvez a principal aviação militar dos russos, visto que demanda muito ali, né, da coordenação de ataque no território da Ucrânia, foi derrubado pelos ucranianos. Será que a Rússia está querendo meio que fazer uma tática de tergiversar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, afinal, esse é o meu trabalho. E eu diria, pessoal, que esse ano falar sobre temas não muito family friend, temas polêmicos, na nossa queridíssima plataforma, não está sendo muito bem aceito, vamos colocar. Então, se você puder contribuir, galera, é sensacional. Se não puder, seu like e engajamento já é mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo. Como vocês puderam perceber, né, voltei ao meu cenário convencional e agora os vídeos eles voltam aqui na sua periodicidade correta. Belezinha? Pessoal, seguinte, ó. Primeira notícia importante está relacionado à escalada de tensão que existe entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que a gente já relatou algumas vezes aqui no canal. Quais são os motivos mais momentâneos, vai? Em relação aos sul-coreanos, é fato que nesse momento a gente tem submarinos de propulsão nuclear dos Estados Unidos parados ali periodicamente no porto de Busan, encontros que foram feitos lá em Camp David, sediado nos Estados Unidos, com Japão e Coreia do Sul, prometendo a desnuclearização da Coreia do Norte e constantes exercícios militares. Por parte da Coreia do Norte, a gente teve recentemente o Kim Jong-un fazendo uma visita à Rússia e foi definido por debaixo dos panos um intercâmbio em que a Coreia do Norte forneceria o que ela tem bastante, que são armas, projéteis, equipamentos, e a Rússia forneceria tecnologia para os norte-coreanos. Tecnologia principalmente nuclear, tecnologia de satélite, tanto que satélites espiões foram colocados, né, para jogo aí pelos norte-coreanos e alguns outros tipos aí de tecnologia militar. Ou seja, hoje os norte-coreanos, eles têm uma parceria com os russos muito maior. E desde que isso aconteceu dos dois lados, eu diria que a escalada de tensão ela vem aumentando. O próprio primeiro-ministro da Coreia do Sul, ele fala, galera, deixa explícito, que é o momento de tentar promover uma nuclearização da Coreia do Sul. Só que aí quem volta um pouco atrás é os Estados Unidos, que não deseja essa nuclearização. Hoje a gente teve o Kim Jong-un anunciando algumas coisas importantes. Por exemplo, ele fechou agências que trabalhavam pela reunificação das Coreias. Para quem não sabe, pessoal, as Coreias, aliás, elas ainda estão em guerra. A gente teve uma guerra de fato de 1950 até 53. Só que nunca a gente coloca 53 porque é a data do armistício, do cessar-fogo. Mas geralmente uma guerra, ela termina com algum tipo de acordo, a obrigar a assinar algum tipo de tratado, né? Não é o caso das Coreias. Então hoje, oficialmente, a Coreia do Norte não reconhece a existência da Coreia do Sul e a Coreia do Sul também não reconhece oficialmente que deveria ter a existência dos norte-coreanos. Não há um reconhecimento mútuo porque não teve a resolução da guerra.
Garantiu também, pessoal, que as linhas que foram definidas pela ONU, as fronteiras marítimas, elas não são válidas e que vai ter uma guerra contra a Seul, ou seja, a Coreia do Sul, e contra os Estados Unidos, que vai significar a sua derrocada, o seu fim, se houver o avanço de 0,001 milímetros em território norte-coreano. Só que a grande questão é que o Kim Jong-un, ele promoveu algumas mudanças constitucionais, deu algumas declarações, fala para se preparar para o conflito, está produzindo lançadores de foguetes, só que não deixa claro qual é o que ele considera, pelo menos, como a fronteira oficial dos norte-coreanos. Claro que há especulações, baseado no que ele já reivindicou no passado, a Coreia do Norte, mas oficialmente ninguém sabe exatamente. Além disso, pessoal, ele falou que as tentativas de reconciliação do passado foram sim um erro e que a Coreia do Sul é o inimigo número 1. Inclusive, se algum ataque dos norte-coreanos... A Coreia do Norte não quer fazer guerra, mas também não vai se opor a uma, segundo o Kim Jong-un. E se a Coreia do Sul fizer algum tipo de ataque, eles vão subjugar, recuperar e anexar a Coreia do Sul. Também deixando claro, né, que isso vale para os Estados Unidos. Não a anexação, mas a destruição dos Estados Unidos. Cara, eu falei pra vocês e vinha batendo na tecla, né? Olha, o Mar Vermelho tá ficando tenso, ponto de tensão, os ultis, uma região importante. A Península Coreana também é super relevante e envolve países grandes da geopolítica internacional, como Rússia, como China, como Coreia do Norte, como Coreia do Sul, como Japão, entende? Então atentem-se, porque a retórica está ficando cada vez mais agressiva dos dois lados. Outro ponto importante, cara, que vale a pena a gente ressaltar, está ligado aos ataques que os iranianos fizeram ao território do Iraque, numa regiãozinha chamada de Erbil. Essa região de Erbil é uma região que a gente chama de o Kurdistão do Iraque. Para quem não sabe, os curdos, eles são conhecidos como a maior minoria do mundo, estima-se mais ou menos 30 milhões de pessoas, que não têm um território para chamar de seu, mas eles dominam posições na Turquia, na Síria, no Iraque, no Irã, na Armênia. E eu diria, pessoal, que no Iraque, talvez seja o ponto em que eles têm a maior autonomia. Então, a gente fala que é o Kurdistão semi-autônomo do Iraque, né? Porque ali é onde eles têm um pouco mais de autonomia em relação, por exemplo, à Turquia, que não pode ver os curdos pintados nem de ouro, né? Enfim, galera, e ali você tem uma regiãozinha chamada de Erbil, em que existem algumas instalações americanas, inclusive consulados americanos, no território do Iraque. O Irã realizou ataques nesses pontos, inclusive muito próximo do consulado dos Estados Unidos. Tanto que quando saiu a notícia, meu Deus, o Irã está atacando o consulado dos Estados Unidos. Cara, isso seria praticamente uma declaração de guerra, porque um consulado é como se fosse um pedacinho do território dos Estados Unidos dentro do território do Iraque. No final das contas, teve a apuração das notícias e a gente viu, pelo menos pela fala dos iranianos, que a intenção não era atacar os Estados Unidos, e sim atacar serviços de espionagem israelenses que estão posicionados no Iraque. Inclusive, segundo o Irã, até foi um local ali da Mossad, né? Ou seja, do serviço de inteligência israelense. Além disso, a gente teve a confirmação também da morte do Peshram Dizayeh, que, para quem não sabe, era um grande empresário, ele e a sua família morreram, que era muito conectado à conexão ao comércio de petróleo do Iraque em direção aos israelenses. Como o Irã está realizando esses ataques em nome do eixo da resistência, do autodenominado eixo da resistência, faz sentido, entre aspas, atacar Israel. Só que, claro, galera, de verdade, da mesma maneira que quando os Estados Unidos faz um ataque contra os Houthis, o grande objetivo deles não é exatamente os Houthis, mas sim mandar uma mensagem para o Irã, e não sou eu que estou falando isso, é o Biden que está falando isso, foi uma mensagem clara para o Irã, o ataque que a gente fez contra os Houthis, eu diria que é a mesma coisa. E até mesmo por isso o New York Times, que era a mídia super relevante dos Estados Unidos, colocou que nesse momento está ocorrendo uma guerra por procuração entre Irã e Estados Unidos. Os dois não se atacam pelo medo do revide. Não porque os Estados Unidos, cara, convenhamos, tenha muito medo dos iranianos, tá? Talvez num conflito direto, acho que, né, não tem a mínima chance aí para o Irã. Mas num conflito indireto, em que o Irã poderia, olha, estou sendo atacado, aí mobiliza, por exemplo, Jordânia, Egito, o grupo de países islâmicos, a Turquia fica mais favorável ao eixo iraniano. Claro que tem diferenças geopolíticas, tá? Grandes diferenças, inclusive. Mas poderia reforçar um pouco mais esse eixo islâmico, e fora que o Irã pode não atacar talvez os Estados Unidos, mas por que não atacaria Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos? Em ano eleitoral, em que o Trump até venceu as primárias, né? Pelo menos parcialmente,
e é o candidato favorito, talvez se meter numa guerra e sair derrotado, com muitas perdas, com aliados sendo atacados, não seja a melhor atitude para o governo Biden. Até por isso a gente vai falar da grande resistência em fazer ataques mais significativos contra os Houthis. Galera, demorou, hein? Depois do 28º ataque que os Estados Unidos e o Reino Unido resolveram fazer uma coalizão para de fato atacar essa coalizão iemenita, entende? Mas assim, uma guerra por procuração está de fato acontecendo. Aparentemente, a intenção não era atacar o consulado dos Estados Unidos. Mas, de novo, pessoal, são as declarações oficiais. Na prática, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Além disso, pessoal, a gente teve também ataques que aconteceram na Síria, do Irã, e também contraposições, não exatamente dos Estados Unidos, embora existem bases americanas no território da Síria, a contragosto do Bashar al-Assad, inclusive. Mas sim, não sei se vocês se lembram, recentemente um grupo, galera, que eu não posso nem falar o nome aqui no YouTube, hein? Ele fez um ataque contra os iranianos, um grupo que já deu muita dor de cabeça na Síria, no Iraque, meados ali dos anos 2010, e que atacou os iranianos. O Irã também fez ataques contra eles na Síria. A gente teve também, galera, os Houthis realizando novos ataques, inclusive hoje, tá? Eles anunciaram, por exemplo, um ataque a uma embarcação grega que estava comercializando com os israelenses, ou teria o objetivo de comercializar com os israelenses, e segundo eles deram um aviso, falaram assim, ó, vocês não podem comercializar. Se vocês passarem por essas posições, Golfo de Aden, Estreito de Bab al-Mandeb e Mar Vermelho, vocês podem ser atacados. Os Houthis realizaram os ataques. Mas além disso, cara, olha a audácia, hein? Eles realizaram um ataque contra uma embarcação militar dos Estados Unidos no Mar Vermelho. E, inclusive, garantiram que novos ataques vão acontecer porque eles mudaram um pouco a sua prerrogativa. Antes, segundo eles só realizavam ataques contra embarcações que estavam comercializando com Israel, porque eles alegam que já que Israel faz um bloqueio contra a faixa de Gaza, eles também farão um bloqueio contra Israel. Qualquer navio comercial que queira navegar em direção a Israel seria atacado. Agora não. Eles mudaram e garantiram, depois do ataque conjunto do Reino Unido e dos Estados Unidos no Iêmen, que qualquer embarcação que vá em direção a Israel ou que tenha a bandeira dos Estados Unidos ou do Reino Unido será alvo. E, galera, vocês podem perceber que os caras não brincam muito em serviço, né? Eles realizaram ataques. A gente teve hoje a informação que foram caças dos Estados Unidos que interceptaram os mísseis que tinham ali a endereço certo, que era a embarcação dos Estados Unidos. Professor, mas calma aí. Eu, particularmente, não entendo muito. Os Houthis acham que eles vão dar conta dos Estados Unidos, a maior potência militar contemporânea? Então, aí já sai do campo da informação, vai para o campo da especulação, que eu já tratei aqui com vocês algumas vezes. Na minha concepção, eles não acham, galera, que eles vão ter ataque e que eles vão ter vitórias. Talvez assim, no Iêmen, né? Por exemplo, a gente teve o ataque que o Reino Unido e os Estados Unidos fizeram no Iêmen. Eles pegaram ali alguns pontos de infraestrutura, mas o próprio New York Times garante, cara, que foi menos de 30% afetado a capacidade de ataque dos Houthis. Os Houthis falam, né? Ah, não tivemos perda de civis, não teve perda de equipamentos, nem nada, né? Então, talvez assim, derrotar no Iêmen, aí é outra coisa, porque tem que ter uma ocupação militar, é ano eleitoral, tudo que eu já falei pra vocês. Pode virar um Afeganistão 2.0, vamos colocar que os Estados Unidos ficou ali quase 30 anos de ocupação e não conseguiu de fato dominar o país como um todo. Mas assim, do ponto marítimo, de vista marítimo, no Mar Vermelho, é difícil acreditar que uma coalizão dos Houthis, mesmo que seja com o Irã ou com a Síria, possa fazer frente ao poderio militar, com os porta-aviões, enfim, dos Estados Unidos. Mas na minha concepção, a ideia nem é isso. A ideia é desestabilizar o Oriente Médio e, como eu falei para vocês, fazer com que países como Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia, dentre outros, se volte contra os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos está perdendo o Oriente Médio, a China cada vez mais realiza investimentos locais e fazer uma guerra contra os islâmicos na região, a própria Arábia Saudita, cara, que não gosta dos Houthis, está pedindo moderação aos ataques dos Estados Unidos no Iêmen, entende? Isso pode ser, assim, bom, entre aspas, para o Irã, para afastar a influência dos Estados Unidos e de Israel do Oriente Médio. Na minha concepção, esse é o objetivo. Porque falar que os Estados Unidos vai virar um cemitério, né? Aliás, vai virar um cemitério de americanos, talvez não seja das melhores atitudes. O Reino Unido, inclusive, parece muito mais decidido a fazer uma operação militar
contra os Houthis, já prometeu mandar no futuro porta-aviões, mais embarcações militares. A gente teve, pessoal, por exemplo, o secretário de Estado britânico, que é o Grant Shapps, garantido que a Era da Paz terminou, que o mundo hoje está muito perigoso e que os inimigos estão se preparando. Então, o Reino Unido, que passou os últimos anos com tecnologia sim de ponta militar, principalmente naval, mas sem grande quantidade, vai ter que voltar a investir grande porcentagem do seu PIB no setor militar para conseguir se defender. Entende? Então eu diria que o mundo está se rearmando. E a grande prova disso, claro, é justamente os Houthis que estão dando uma de, galera, doidões aí pra cima dos Estados Unidos. E aí, será que os Estados Unidos e o Reino Unido, e talvez a Operação Guardião da Prosperidade, liderada pelos americanos, pode dar conta dos Houthis? Deixa aí nos comentários. E pra finalizar, pessoal, notícia importante também relacionado ao Putin. O Putin, ele deu uma entrevista, uma declaração, em que ele pegou bem firme, tá, com os ucranianos. Ele falou que os ucranianos estão fazendo atentados terror, taranã, porque estão atacando vilas, cidades e não pontos de infraestrutura, pontos militares, e sim pontos de civis. E que eles estão fazendo isso porque a sua contraofensiva é um grande fracasso e porque eles estão querendo chamar de algum jeito a atenção do Ocidente. Vale lembrar, pessoal, que por enquanto os Estados Unidos não aprovou nenhum pacote a mais adicional de ajuda para os ucranianos. Os Estados Unidos que já mandaram, estima-se aí, tá? 113 bilhões de dólares desde o início dos conflitos. E talvez seja o grande incentivador para que outros países também tomem a mesma medida. O Reino Unido também é um país que está financiando bastante junto com os alemães. Mas para convencer toda a OTAN, ou pelo menos os principais aliados, o fornecimento dos Estados Unidos é essencial. E como eu falei para vocês, o Trump não é dos mais favoráveis a despender tantos recursos assim com os ucranianos. Só que além disso, cara, o Putin também falou que ele propôs a paz com os ucranianos. Só que aí, os ucranianos foram idiotas, palavras do Putin, e não aceitaram. Segundo ele, havia uma liderança ali do poder legislativo que já tinha decidido sim, vamos fazer uma reunião, organização tal com Putin, só que nos últimos momentos, Boris Johnson, na época primeiro-ministro do Reino Unido, chegou e boicotou algum tipo de acordo. Ele falou, tá vendo como eles são idiotas? Eles foram ver uma liderança ocidental, a nossa guerra já podia estar acabado há um ano e meio. Professor, como o Putin é bonzinho, né? Galera, convenhamos que, né, o Putin fala em fazer uma solução de paz, como a desmilitarização da Ucrânia, muito possivelmente com os territórios que foram invadidos, conquistados pela Rússia, ficando na mão da Rússia, e com a promessa que a Ucrânia nunca vai entrar para a OTAN. Então são, assim, medidas meio draconianas, né, em relação aí a possível paz. Só que a gente pode ver também por um outro prisma. Galera, por exemplo, além dos ataques civis, a gente teve, por exemplo, a derrubada do avião do A-50. Isso palavra dos Zaluzny, tá? Esse avião, galera, ele coordena os ataques aéreos que são feitos na Ucrânia e ele custa mais ou menos 350 milhões de dólares. É uma quantia significativa e é uma das principais aviações dos russos nessa ofensiva contra a Ucrânia. Ah, professor, mas é só um equipamento. Concordo, pode servir muito mais como propaganda do que de fato uma coisa efetiva. Mas será que o Putin está falando isso porque está preocupado com o ataque dos ucranianos? E que isso pode incentivar novas ajudas para o Zelensky? Deixa nos comentários, galera. Quero saber a opinião de vocês. No mais, se você... E aí, os ucranianos foram idiotas ou não? Deixa nos comentários, tá? Quero saber a opinião. Se vocês curtiram o vídeo, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.